ao diabo. No versículo de número 4, a palavra diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Quando a gente vem aqui para 1 João, no capítulo de número 2, versículo 15 ao 17, olha só o que Deus fala na palavra. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, para ficar mais claro, mas eu vou ler já isso aqui, porque eu já até citei aqui, e é bem claro o que diz aqui o versículo que daqui a pouco eu vou ler. Mas vamos voltar aqui para Tiago 4:4, quando ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E aqui em 1 João 2, versículo de número 16, diz: pois tudo o que há no mundo. Na verdade, o 15, ele diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí no 16 ele diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça, ou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aí agora sim, vamos lá para o versículo que eu disse que ia ler em seguida. 1 João capítulo 5, versículo de número 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou o mundo todo jaz no maligno. Agora, os irmãos conseguiram entender aonde é que a palavra de Deus está nos levando? Por que nós não podemos dar lugar ao diabo? E qual é o significado da resistência ao diabo aqui em Tiago 4:7? Os irmãos conseguiram entender? Porque a palavra do Senhor, ela diz que quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E aqui em 1 João 2 diz que a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Ou seja, o mundo todo jaz no maligno. Então, essas coisas não vêm do Pai, mas do mundo. Se vem do mundo, vem de quem? Do diabo. Porque o mundo todo jaz no maligno. E aí voltamos aqui para Tiago, no capítulo 4, e nós vemos no versículo 4 ele dizer: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é: vocês não sabem que a amizade com o diabo, que o relacionamento com o diabo os torna inimigos de Deus? E uma outra palavra para fortalecer ainda mais, não é fortalecer a palavra, mas é dar ênfase no assunto. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 15. Na verdade, a partir do versículo 14, ele diz assim: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto,
Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, como acabamos de ver, o propósito pelo qual o diabo ele é citado aqui em Tiago 4:7 e nos exorta, a palavra nos aconselha, nos ensina a que nós venhamos a resistir a ele, é justamente por aquilo que Tiago está falando no versículo 4, a respeito da amizade com o mundo, ou seja, da amizade com o diabo. Porque como nós acabamos de ver aqui em 2 Coríntios 6, especificamente o versículo 15, diz que não há nenhuma ligação entre Cristo e o maligno. Inclusive o próprio Jesus, ele disse, certa vez, quando ele ensinava aos seus discípulos, e ele diz: aí vem o príncipe deste mundo, e nada tenho eu com ele, nada tem ele sobre mim. Levantai-vos e vamo-nos daqui. E aí nós entendemos o porquê o diabo ele é citado aqui. Porque Tiago 4,4 diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Em outras palavras, a amizade com o diabo, porque o mundo jaz no maligno. E como 1 João capítulo 2, versículo do 15 ao 17, mas especificamente o versículo 16, ele diz: essas coisas não vêm do Pai, mas do mundo. Ou seja, vem do diabo, porque o mundo jaz, o mundo todo jaz no diabo, no maligno. Então agora nós conseguimos compreender um pouco mais profundamente por que Jesus por que não? O que a palavra ela nos ensina? Por que ela diz: e não deem lugar ao diabo, em Efésios 4:27? Nós entendemos um pouco mais profundamente Jesus ele falar a respeito do diabo, que desde o início é homicida, ou seja, um assassino, né? E não é firmado na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós conseguimos entender as palavras de Jesus dentro desse contexto, dentro desse espiritual, desta realidade, né, deste fato que é real, da vontade de Deus para nossas vidas, em não darmos lugar ao diabo. Você não quer dar oportunidade para ser tentado? Então não aceite nada que o diabo diz para você, porque tudo que o diabo disser para você, sempre será mentira. Todas as intenções do diabo sempre serão nos matar, sempre será nos enganar, sempre será nos cegar, sempre vai ser para nos desviar, nos enfraquece. O propósito, a maneira como o diabo ele age para conseguir matar a mim e a você, nos seduzindo, nos enganando, nos atraindo através da mentira. Ele vai mentindo pra gente, vai mentindo. Só que essa mentira, ela não é uma mentira real, quer dizer, uma mentira exposta, uma mentira clara. Ela é uma mentira camuflada. E aí, essa camuflagem, ela é tão bem feita, né, de forma que não aparente ser as reais intenções, que consegue fazer com que a gente acredite, que consegue fazer com que a gente aceite como uma verdade, e aí nós caímos no engano, nós somos enlaçados pelo laço do diabo, e então nós somos atraídos para a sua vontade, para o seu querer, e isso vai fazendo com que a gente seja levado por ele. E aí o que acontece? Nós somos enfraquecidos espiritualmente, nossa mente ela é cegada
pela cegueira que o diabo vem para causar na nossa mente, como a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4:4, e como a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 11:3, quando a palavra lá diz bem claro: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da verdade, da sincera e pura devoção a Cristo. Veja a preocupação do servo do Senhor com a igreja, de Deus com o seu povo, em querer conservar, em querer proteger e guardar a nossa mente, para que a nossa mente não seja corrompida através da enganação. Como eu li no início, Apocalipse capítulo de número 20, versículo 9 e 10, que o diabo ele é o sedutor de todas essas nações. Ele é o enganador do mundo inteiro. E como é que o diabo ele consegue fazer, como é que o diabo consegue seduzir e enganar? É através da sua mentira. Mas como a sua mentira consegue entrar, seduzir e enganar? Através do lugar que foi dado. Então eu e você precisamos aprender o que a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos orienta, nos corrige, nos repreende, ela nos aponta, ela nos guia, como ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que a gente não dê lugar ao diabo. E uma outra palavra que Deus ele também nos fala que nós precisamos fazer é essa que está aqui em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5, ele diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Agora veja o que diz o versículo de número 8. Estejam alertas e vigiem. Ou seja, em outra versão mais antiga diz: sejam sóbrios, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar, ou a quem possa tragar, a quem possa matar, a quem possa destruir. E aí o versículo 9 diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou seja, pelas mesmas provações, pelas mesmas tribulações, pelas mesmas tentações. Então, o que Deus, Ele quer que eu e você façamos? Ele quer que eu e você sejamos sóbrios e vigilantes. Ele quer que eu e você estejamos alertas, estejamos atentos. Porque o inimigo da minha e da sua vida, que é o diabo, ele está bramando, ele está rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar, a quem possa destruir, a quem possa matar. E aí o que a palavra do Senhor diz? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E como eu já perguntei, aqui também a palavra do Senhor diz: procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. E quem é esse que o diabo procura para que ele consiga tragar, para que ele consiga devorar? Aquele que a ele dá lugar. Todo aquele que dá lugar ao diabo, o diabo traga, o diabo devora, ele mata, ele destrói. Porque esse é o objetivo dele. E é por isso que a palavra do Senhor diz: não deem lugar ao diabo. Porque quando o lugar é dado para o diabo,
O diabo ele não vai se apresentar a você como o diabo, como a verdadeira intenção que ele tem contra a sua vida. Mas ele vai com a sedução, a enganação, a mentira. Para fazer o quê? Fazer com que você caia nos seus enganos e você faça a sua vontade. Não digo a sua vontade, mas quando eu falo a sua vontade, é a vontade dele. Você faça a vontade dele. E a palavra do Senhor, ela nos diz, tanto em Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 7, como em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, que nós temos, que Deus, ele nos manda, que essa é a maneira com a qual, como eu e você devemos lutar contra o diabo, resistindo a ele. Resistir é o que Deus manda que eu e você façamos.